Desemprego mantém recorde de 14,7% e atinge 14,8 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em abril. País ainda tem 3,3 milhões de ocupados, a menos em relação ao contingente pré-pandemia. Entre as categorias, somente o número de trabalhadores por conta própria cresceu, segundo o IBGE. O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril, e se manteve em patamar recorde, segundo divulgou nesta quarta-feira, 30, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O número de desempregados totalizou 14,8 milhões de pessoas. Essa taxa e o contingente de desocupados mantém o recorde registrado no trimestre encerrado em março, o maior da série desde 2012, destacou o IBGE. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era menor, de 12,6%. Já o número de desempregados aumentou 15,2%, mais 1,9 milhão de pessoas, na comparação anual e 3,4%, mais 489 mil pessoas, na comparação com o trimestre encerrado em janeiro. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, NAD. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em março, a taxa de desemprego atingiu pela primeira vez a marca recorde de 14,7% e o total de 14,8 milhões de desocupados. O resultado veio em linha com o esperado pelo mercado. O intervalo das estimativas captadas pelo Valor Data ia de 14,5% a 15,1%, com mediana de 14,7%. A população ocupada, 85,9 milhões de pessoas, também mostrou estabilidade em relação ao trimestre móvel anterior, mas ficou 3,7% abaixo do número que o país registrava no trimestre fechado em abril do ano passado, quando foram observados os primeiros efeitos da pandemia. Ou seja, o país tem menos 3,3 milhões de pessoas trabalhando desde o início da pandemia. O cenário foi de estabilidade da população ocupada, 85,9 milhões, e crescimento da população desocupada, com mais pressão sobre o mercado de trabalho, avaliou a analista da pesquisa, Adriana Berengui, observando que o nível de ocupação, 48,5%, continua abaixo de 50% desde o trimestre encerrado em maio do ano passado, o que indica que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. O número de postos de trabalho perdidos, no entanto, tem diminuído. No trimestre terminado em março, o país havia perdido cerca de 6,6 milhões de ocupados na comparação com o igual trimestre do ano passado. Os efeitos da pandemia sobre a ocupação começaram em abril do ano passado. Então, por isso, a gente começa agora a ter uma tendência de diminuição dessa diferença do número de ocupados, explicou a analista da pesquisa, Adriana Berengui. Veja os principais destaques da pesquisa. Entre as categorias profissionais, somente o número de trabalhadores por conta própria cresceu em 3 meses, 2,3% ou mais 537 mil pessoas, totalizando 24 milhões. Na comparação interanual, a alta foi de 2,8%, mais 661 mil pessoas. Essa forma de inserção no mercado tem um contingente mais elevado agora, do que em abril de 2020, mais 661 mil pessoas na comparação anual. Observamos uma reação maior no trabalho por conta própria, do que no emprego com carteira no setor privado, destacou Adriana Berengui. O total de empregados com carteira assinada no setor privado ficou estável em 29,6 milhões no trimestre. Na comparação anual, porém, houve uma redução de 8,1% ou menos 2,6 milhões de pessoas. Os trabalhadores sem carteira também ficaram estáveis, 9,8 milhões. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, no entanto, o número é 3,7% menor, menos 374 mil pessoas. Outro destaque da pesquisa foi a alta no total de pessoas subutilizadas, que são aquelas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas, ou na força de trabalho potencial.
Esse contingente chegou a 33,3 milhões, o maior da série comparável, segundo o IBGE, com um aumento de 2,7%, mais 872 mil pessoas. A taxa de 29,7% também foi recorde. O ritmo de crescimento dos subocupados por insuficiência de horas trabalhadas é maior que o da população ocupada, com avanço de 18,3%, mais 1,1 milhão de pessoas, frente ao mesmo trimestre de 2020. Isso mostra que vem aumentando o número de trabalhadores que têm disponibilidade para trabalhar mais horas do que aquelas habitualmente trabalhadas, explica a analista. Na análise por segmento, o comércio foi o que apresentou o pior desempenho, com queda de 2,3%, menos 373 mil pessoas, frente ao trimestre anterior. Os demais grupamentos de atividades ficaram estáveis, segundo o IBGE. O comércio é uma atividade que tende a não apresentar crescimento nos trimestres encerrados em abril. Esse comportamento de retração do comércio é sazonal, ponderou Beringui. Na comparação interanual, houve quedas em 6 grupamentos. Indústria geral, menos 4,3%, ou menos 497 mil pessoas. Comércio, menos 6,7%, ou menos 1,1 milhão de pessoas. Transporte, armazenagem e correio, menos 8,3%, ou menos 393 mil pessoas. Alojamento e alimentação, menos 17,7%, ou menos 871 mil pessoas. Outros serviços, menos 13,9%, ou menos 660 mil pessoas, e serviços domésticos, menos 10,1%, ou menos 562 mil pessoas. A única alta foi em agricultura, 6,5% ou mais 532 mil pessoas. O mercado financeiro estima para 2021 um crescimento de 5,05% do PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro e inflação de 5,97%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. Apesar da melhora nas projeções para o avanço da economia brasileira, economistas têm destacado que uma recuperação mais consistente do mercado de trabalho só deverá ser mais visível a partir do segundo semestre, e condicionada ao avanço da vacinação e à retomada do setor de serviços, o que mais emprega no país e o mais afetado pelas medidas de restrição para conter o coronavírus. Na avaliação dos economistas Marco Caruso e Lisandra Barbeiro, do Banco Original, a taxa de desemprego ainda deverá ser pressionada pela volta mais acelerada dos indivíduos à força de trabalho. A melhora gradual das estatísticas de renda e a recuperação dos setores informais, concentrados especialmente no setor de serviços, à medida em que a pandemia melhora e a campanha de vacinação avança, corroboram o entendimento de que o mercado de trabalho brasileiro deve dar continuidade ao processo de recuperação gradual observado nos últimos meses, destacaram ao comentar o resultado. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.